A pergunta é: como aumentar e crescer? Para você que não está acompanhando o que nós estamos falando, a arca de Israel, lá tinha uma arca, que quando eles saíram do Egito, no deserto foi instituído o culto. Aliás, poucas pessoas às vezes tocam nesse assunto. Deus não tirou inicialmente Israel para levar eles a Canaã, não. Primeiro eles iriam até o Sinai para cultuar a Deus. Não era para ir para Canaã. A promessa de levá-los para Canaã existia. Mas o intento de Deus de tirá-los de lá, primeiro era para ir ao Horebe ou ao Sinai falar com Deus. Estar com Deus lá no Sinai. E eles até foram. Até desejaram e quiseram e pediram a Moisés para Deus falar com eles. E o dia que Deus falou, eles pediram para Deus calar e falar com Moisés, e Moisés transmitisse a eles, e tudo que Deus quisesse, eles fariam. Deus até disse assim, quem dera. Tem umas traduções que dizem assim, oxalá, ou seja, quisera Deus que eles realmente ouvissem e fizessem tudo o que eu dissesse, para o bem deles. Quando nós fazemos o que Deus nos pede ou requer de nós, o maior beneficiado somos nós mesmos, daquilo que Deus vai fazer na vida da gente. Pois bem, e lá então eles instituíram o culto, criaram um tabernáculo, Deus deu para Moisés um desenho, deu uma direção de como seria, o tamanho, como seria feito, a organização do culto, e mandou que ele fizesse essa arca de madeira de acácia, que é uma madeira muito difícil de ser trabalhada ela, né, e cobrisse por dentro e por fora também de ouro refinado, né, algo de valor. Dizem alguns que aproximadamente essa arca deveria pesar mais ou menos uns 280 quilos. Da tribo de Levi foi escolhida, das 12 foi escolhida a tribo de Levi. O que eu estou falando para você, algumas dessas coisas está no capítulo 7 do livro de Números, o que eu estou falando agora. Essas outras já é um apanhado desde lá de trás. Então, quando Deus separou essa tribo de Levi, dentro dessa tribo de Levi, tinha 3 grupos separados de família, que seriam os responsáveis pelos materiais do templo. E sabendo que ele era móvel, né? Ele era desmontado num local, aonde durante a noite era uma coluna de fogo e durante o dia uma nuvem. Onde essa nuvem parasse, fosse meio-dia, 3 da tarde, fosse 9 horas da manhã, onde ela parasse, o povo deveria parar, desmontar o acampamento, formar o local, fazer o culto a Deus, acender fogo, fazer o que tivesse que ser feito. E dali eles só sairiam, seja de manhã, de tarde ou de madrugada, 3 horas da manhã, meia-noite, quando o fogo se movesse, então eles também deveriam sair. Por quê? Para quem não sabe, o deserto de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então, a nuvem durante o dia servia de proteção contra o sol, a quentura da terra também, você imagina sol na cabeça, a areia quente no pé, misericórdia, né? Quem vai aguentar? Esquenta tudo. E é um calor insuportável. Então, durante a noite, esfria demais, é muito frio. Quem saísse debaixo da nuvem durante o dia ia secar na areia. Não vai não para ver. Então, o povo ia por um bem maior. Qual era o bem maior? Necessidade. Se o cara não fosse, ele morria. Se ele quisesse morrer, ele ficaria lá. O calor acabaria com ele.
E à noite o frio. Se ele não fosse, o frio mataria ele com toda certeza, que ele saía debaixo da nuvem de fogo, da tocha de fogo, da coluna de fogo que a Bíblia chama. Ele perdia aquele aquecimento ali, né, natural, então ele morreria de frio durante a noite, né? Ele obrigatoriamente, se movesse, o sujeito ia descobrir. Mais ou menos assim, como você está dormindo e está frio, e aí você descobriu e não viu, você acorda porque você está todo gelado, né? É pé gelado, mão gelada, aí você, no mínimo, você acorda para poder se cobrir. Então, você tem uma boa motivação. Cadê a coberta? Não achei. Tem que pegar a coberta, fazer um fogo, fazer alguma coisa para se livrar daquele frio ali, que você ficaria totalmente ao relento. Então, muita gente, por necessidade, talvez não era nem por devoção, porque gostava de estar onde Deus estava, as pessoas eram obrigadas a ir, né? Por isso que muita gente foi testada nesse tempo no seu comportamento, na sua atitude. Quando essas pessoas tiveram a oportunidade de conduzir a vida delas, vejam que eles dependiam de Deus de dia e dependiam de noite. E quando esses caras tiveram oportunidade, eles mostraram quem eles eram, né? Então, é como na minha vida e na sua, as coisas que acontecem, dificuldades, lutas, problemas, né, são para mostrar onde está a minha fé, em quem eu confio, quem eu sigo, com quem eu ando, em quem eu acredito ou no que eu acredito. As coisas servem para isso. Então, Deus pega daquela tribo de Levi, pega 3 daquelas famílias, que eram os Gersonitas, os Coatitas e os... tem um outro que eu esqueci o nome aqui, mas está lá no Números capítulo 7. Esses Coatitas, por exemplo, eles eram os caras que eram obrigados a carregarem a arca nos ombros. Aos outros, por exemplo, Moisés deu, né, a orientação que eles poderiam pegar as cortinas, eles poderiam pegar as estacas para prender o tabernáculo, eles poderiam colocar num carro de boi e não tinha problema. E os bois puxariam aquilo dali, mas a arca ela era carregada nas costas. Agora você imagina, por exemplo, aquele pessoal olhando assim: Amarildo, bem feito para você, hein? Olha só o peso que você está carregando aí, nesse sol quente, essa luta, essa dificuldade, nessa areia fofa. E nós não, nós estamos aqui no bem bom, né? Só os bichos aqui, o boi que está puxando aqui, o negócio aqui, né? Colocamos tudo em cima, claro, pegamos peso, colocamos tudo em cima, mas nós pelo menos estamos livres, desocupados, e vocês estão aí o tempo todo com esse negócio nas costas. Pois é, porque isso exigia o que daquela família? O que exigia isso deles? Exigia deles carregarem no ombro, exigia responsabilidade. E eles carregaram, se era pesado, desconfortável ou não. É igual, mais ou menos, eu falo com alguns garotos, por exemplo: você não quer ter responsabilidade, não casa. Você não quer ter responsabilidade, não tenha filho, evite. Você não quer ter responsabilidade, não abra um negócio. Para que você vai abrir um negócio? Você tem que... Não, eu quero abrir um negócio para me prosperar. Não tem responsabilidade de ter um negócio, não, que vão te roubar e daqui a pouco você está endividado, devendo mais do que o que você está. Então, você tem que ter responsabilidade. O que você vai fazer na vida, você é responsável. Não, mas é Deus. Mas você vai ser responsável. É igual, por exemplo, eu quero ser um pastor. A primeira coisa não é ser um pastor, é ser responsável. Para ser um pastor de verdade, né? Agora, para ser qualquer coisa, bom. Você daria algo de valor na mão de um irresponsável? Você daria? Acho que Deus também é inteligente o suficiente também para não dar. Então, aqueles homens poderiam carregar o peso? Poderia, só que tinha uma coisa: a presença de Deus sempre estava com eles. Quem é responsável para não andar
da forma que todo mundo anda, mas todo mundo faz, pastor. Mas se você tem responsabilidade, né, é melhor você ser responsável, porque Deus estará com você nas necessidades, nas batalhas, nas lutas. Pode ser mais difícil, mas depois se torna mais gostoso. Por quê? Porque não vai te causar dor de cabeça, não vai te causar dano, não vai te causar constrangimento e muito menos vergonha. É igual, por exemplo, tem muita coisa hoje que o sujeito pode ficar rico do dia para a noite, ou de um mês para o outro, ou de uma hora para outra, ou uns 4 anos mais ou menos, assim, né? Num governo, num negócio assim. Dá para ficar rico, né? Mas, e depois? O constrangimento, quando os nomes saírem nas lavas, não sei das quantas, quando as coisas... mas ninguém tem vergonha na cara, todo mundo passa por isso, o importante é ter as coisas. Bom, então... tem muita gente que, às vezes, né, perde, não pode ir num restaurante, não pode sair na rua, não pode entrar num avião, não pode andar no meio do povo, que é xingado, ofendido e outras coisas mais. E aí, como é que faz? Né? Então, às vezes, o mais fácil se torna mais difícil. E o difícil pode ser difícil, mas vai tornar a sua vida mais fácil, porque você não vai ter problemas para ter aquilo dali. Então, essa família tinha essa responsabilidade. Por isso que quando Davi ele foi buscar a arca, a galera achou que poderia colocar num carro de boi. E aí morreu o filho do sacerdote, que a arca ficou 20 anos na casa dele e não aconteceu nada. Deus pode estar na minha vida, na sua, há muitos anos. E às vezes sua vida está um inferno. Ou Deus não está fazendo nada. Deus está lá? Tá, mas não está fazendo nada. Lembra que ele estava no casamento lá em Caná da Galileia? Ele não estava? Mas não acabou o vinho? Mas ele estava lá, não estava? Pois é, mas acabou. Às vezes ele está na casa de alguém, na vida de alguém, mas está acabando tudo. Acaba o casamento, acaba a saúde, acaba a vontade de viver, acaba... Né? A gente vê aí, de vez em quando, você vê aí gente desistindo de família, gente desistindo até da vida, até pastores, pregadores, né? Desistindo de viver, tirando a própria vida. Aí isso, né? Das lutas, das situações, dos conflitos que às vezes a pessoa não consegue superar. Às vezes a pessoa não consegue passar por aquilo e desiste. A gente vê essas coisas ocorrendo e essas coisas acontecendo. Deus está lá? Não deixa de estar, ele não significa que ele não esteja. Agora, ele está trabalhando? Aí é outros 500. Ele está em evidência? Aí já é discutível. Né? Mas, tipo assim... A pessoa diz assim, mas se Deus, por exemplo, estava dizendo para Gideão, o Senhor é contigo. Gideão, não é não. Se o Senhor é conosco, porque quem está passando por isso? Deus estava lá. Só que eles estavam sendo escravizados, né? E numa miséria desgraçada, sofrendo na mão da galera. Por isso, essa arca foi perdida no momento em que Israel estava numa batalha contra os filisteus. Não é de agora que tem batalha contra Palestina, filisteu, filisteia, vem tudo daí, meu irmão, é tudo a mesma coisa, lá na Gaza, não sei de onde, esse negócio é antigo. Então, esse povo estava lá nessa batalha e eles estavam perdendo, pega a arca, e os filisteus pegou a arca com tudo, venceu Israel, e essa arca, então, fica na casa desse sacerdote 20 anos e ficou como inútil. Deus não pode ser um adereço na minha vida nem na sua, um enfeite. Ele tem que estar operando. E aí, né, Davi resolveu, quando ele assumiu o reinado, Davi resolveu buscar esta arca. E deu errado. A forma como ele fez, como eu disse para você, matou o filho do sacerdote. Aí Davi foi e disse assim, deixa a arca na casa de Obed-edom, o geteu. Ele não é judeu mesmo, né? Se morrer, morreu, não tem problema, deixa lá. Aí passou 3 meses e mandaram falar com Davi. Falou, Davi, lembra de Obed-edom? Sim. Ele morreu também? Não. Rapaz, você sabe que tem 3 meses, né, meu rei, que a arca está na casa dele, né? Deus abençoe ele em tudo. Ouça,
Em 3 meses, Deus pode mudar a sua vida completamente. 3 meses a sua vida pode não ser mais reconhecida, pode não ser mais a mesma que tem sido. Em 3 meses a tua vida pode mudar completamente. E aí, Davi, quando ele deixou a arca na casa de Obed, no versículo de número 9, a Bíblia diz que ele temeu quando o camarada morreu, porque ele estava fazendo uma boa coisa. Você já viu aquelas pessoas que às vezes elas querem fazer algo para Deus e mesmo fazendo dá errado? Você começa a orar, perde o emprego. Você começa a ajudar na igreja, perde alguém da família. Você começa a fazer uma ação boa, algo dá errado para a sua vida. Aí tem gente que às vezes desiste. Pois é, Davi também desistiu. E a Bíblia diz aí, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, o que ele disse? Bem alto, todo mundo. Porque a arca aí era o próprio Deus estar presente. Hoje não precisa você levar a arca não, tá, irmão? Jesus hoje habita no coração. Você pode levar ele contigo no teu coração. Não precisa você ter um objeto representando Deus. Ele não precisa ser representado. Basta você crer no que ele diz que ele é ou no que ele diz que ele pode fazer por você, e isso será feito. Então, o desejo e a pergunta de Davi, que não queria calar, é: como virá a mim a arca do Senhor? Ou talvez essa seja a sua pergunta. Como eu posso sair das dívidas? Como eu posso pagar minha casa? Como eu posso ganhar dinheiro? Como eu posso prosperar? Como eu posso ser curado? Como eu posso crescer? Como eu posso sair dessa condição? Talvez essa é a pergunta que você está fazendo, pode ser qualquer uma outra. O que eu faço para me casar? Como é que eu faço para mim ter um filho? O que eu faço, né? Mudar a minha vida? Talvez essa seja a sua pergunta. A pergunta que está dentro do teu coração, dentro da tua alma, ou até que você está fazendo por próprio Deus na sua oração. Não sei se você ora e nas suas orações você está perguntando para Deus como que você pode sair dessa situação que você está nela. Então, vamos ver. O que foi que Davi fez? Versículo 10, coloca aí. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho, né? Diz assim: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Versículo 11, bora. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, quantos meses? 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram a Davi. Alguém, os fofoqueiros, até das bênçãos, irmão. Tomara que os fofoqueiros começassem a falar de você. De que forma? Você viu o que aconteceu? Olha o que aconteceu com fulano, olha só, olha o carro que ele comprou, olha a loja que ele abriu, olha a casa, olha a mulher que ele conseguiu, cara, olha o marido que ela tem, olha só como está abençoada a vida dele. Pois é, avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Espera lá, calma aí. Agora que ele viu que Deus não matou, que foi só naquele episódio, que foi só naquela hora que o sujeito morreu, agora ele vai lá e busca a arca. Se animou de novo, né? Não, vou lá procurar, vou lá trazer para cá. Não é que Davi tinha inveja ou ficou com inveja de Obed-edom, não, irmão. Não entenda dessa forma. Mas quem dera. Quem dera que você olhasse para as pessoas
e tivesse inveja para poder ter o Deus que elas têm. Não é ter a casa, não é ter a vida ou o dinheiro, mas ter aquilo que deu a elas, o que elas se tornaram. Eu, por exemplo, achei fantástico em 1992, quando eu cheguei na nossa igreja, em frente a uma loja maçônica grande, na cidade de Governador Valadares, lá na rua chamada Bárbara Eliodora. A nossa igrejinha, a gente chama assim carinhosamente de um muquifo. A loja tão bonita, a igrejinha toda lascada. E eu chego lá e vejo o nosso pastor, um jovem, devia acho que ter 19 anos na época, se não me falha a memória. Faz tanto tempo, hoje ele está mais velho do que eu. Mas eu, naquele tempo, né, eu sou mais maduro que ele, estou na frente dele alguns anos, né, mas ele era bem novinho. E só a brincadeira que se ele ver, alguém vai contar esse negócio para ele, aí ele já me liga. Aí ele, cuidado, irmão, eu não vou falar mais nada, só até aqui. Aí eu cheguei lá e vi aquele jovem, olhei assim, e dentro do meu coração falei assim, será que não tinha homem lá nessa igreja para mandar um moleque para ser pastor aqui? Porque a gente pensa assim, que para ser pastor tem que ser só aquele cara assim, velho, cabelo branco, barrigudinho, né? Idoso. Tem que ser só aquele que é uma pessoa responsável, né? Você olha assim, jovem, não tem responsabilidade. Olha, irmão, tem velho, cabeça branca, que não tem responsabilidade, que é um menino com 60, 65, 70 anos. Às vezes é um moleque. E às vezes tem jovem, meninos ainda, 12, 14, 16, 15 anos, que tem mais juízo do que o sujeito de 70, de 65. Ou seja, para você ter cabeça não tem idade, não. Para você ter postura, não precisa, basta você querer. Não é a idade que vai definir você. Não é a idade que vai te tornar uma pessoa responsável, não é a idade que vai te fazer uma pessoa bem-sucedida. Basta você querer isso e a idade não vai ser impedimento, nem para ver isso, que alguns acham assim, eu já estou velho demais, pastor, para isso. Bom, para quem acha que já está gasto demais, já está velho demais, Moisés estava com 80 anos e Deus usou ele para libertar uma nação. Então, se você não chegou aos 80, você pode libertar umas 3 nações ainda, né? E se você chegou aos 80, pelo menos uma nação dá para você libertar. No mínimo, o estado do Mato Grosso, dá para você mexer com ele e tomar conta e ajudar o estado do Mato Grosso a progredir, não só no agro, né, mas ser livre, ser liberto, ser abençoado, crescer e prosperar mais ainda, e crescer para com Deus e conhecer a Deus através da tua vida. Por que não? A idade não é o problema. O problema é a pessoa querer. Então, eu olho para o meu pastor e digo assim, não tinha um homem, mandaram um moleque. E aí aquele moleque, na minha concepção, chegou, boa noite, irmãos, vamos falar com Deus, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, se você puder, fique em pé, se não, fique sentado, acomodado no seu lugar, e vamos falar com Deus. E começou a orar, e depois abriu a Bíblia e começou a pregar, e eu fiquei olhando assim, sabe aquela coisa de você falar assim, cara, quando eu crescer eu quero ser assim, sabe aquela inveja santa que você diz assim, rapaz, eu queria ser assim, eu queria saber essas coisas assim. Eu queria ter esse conhecimento, eu queria falar esses negócios bonitos para os outros assim. Né? E eu fiquei olhando, e quando ele orou, aí eu me assustei. Falei, gente do céu, que moleque poderoso. Porque na hora que ele orou, só tinha ele e mais um outro que estava com ele. E na hora que ele orou, tinha umas 60 e poucas pessoas, umas 30 e poucas manifestou, caiu demoniado no chão, e de lá de cima ele amarrou os demônios tudo e expulsou os demônios por atacado. Não precisa, eu olhei para aquele negócio assim e falei, rapaz, o moleque é estranho. Falei, gente do céu, vou lá falar com ele. Porque eu achei assim aquilo tremendo. Eu falei assim, eu preciso
né? Eu preciso dessas coisas assim para você poder ajudar os outros. Olha só, eu achava que eu nem precisava mais para mim, né? Estava mais lascado do que achando que eu devia levar aquilo para os outros. Eu tinha que ter primeiro para mim, né? Mas eu queria pegar e levar, já ajudar alguém. Já estava, né, mais ou menos assim no coração. Até se esquece das suas amarguras, seus problemas, suas lutas. Mas foi aquilo que me fascinou. Então, quando Davi viu as coisas acontecendo na casa de Obed-edom, e ele falou, não, eu preciso buscar a arca, trazer ela para cá, eu preciso trazer, porque trazer a arca era trazer Deus para a sua casa. Então, Davi, ele fez uma coisa que às vezes poucos de nós fazemos. Como eu estou te falando, eu já queria fazer aquilo que o meu pastor estava fazendo. Só que deixa eu te falar uma coisa hoje, para você nunca mais esquecer. Antes de você fazer e dar qualquer passo na sua vida, em qualquer área, primeiro faça uma coisa. Se prepare. Por quê? Primeiro, vamos supor, tem gente que, às vezes, aquela moça, ela quer casar, mas ela não se prepara para ser uma esposa. Ela não sabe o que é um casamento. O que adianta ela casar? Na hora que for para se relacionar, porque casar não é só ir morar dentro de uma casa, e casar não é só para poder ter conjunção carnal livre do pecado, não. Não, casei e agora está legalizado. Não, casamento não é sexo, irmão. Se você for casar pensando em sexo, vai ser uma das coisas que você menos vai fazer. Não é assim, não. Por quê? Porque não é prostituta e nem o sujeito é uma máquina, né? Vai por esse lado. Apesar da reunião hoje ser de prosperidade, mas eu preciso te falar algumas coisas para te dar uma orientação. Você vai abrir uma loja, aí você não entende nada de ferramenta, mas você vai vender ferramentas, mas a sua linha de segmento é carne. Você aprendeu sobre vender carne. Para que você vai abrir uma loja de material de ferramenta? Você não sabe. Não, porque Deus vai abençoar. Deixe de ser patético. Lembra de Pedro? Sabia pescar, mas até para pescar teve que ter ajuda de Jesus. E Jesus chama ele e diz assim, vem após mim e eu te ensinarei a ser o quê? Ele tinha que aprender. As coisas ele teve que preparar. Lá na frente você vai ver Pedro passando, a sombra dele, aonde a sombra cobria, era doente, a pessoa ficava curada. Era, né, uma pessoa possessa, a sombra dele tocava, o demônio saía. Agora, Pedro teve que aprender, preparar para chegar a isso. A mesma coisa, você quer ser um professor de faculdade. Mas você não quer estudar, você não quer aprender, Não, mas eu quero ser o professor. Como? Você tem que se preparar. A mesma coisa, você quer ter Deus com você? Prepare-se para isso, né? Você quer ter Deus na sua vida? Deus não vem de qualquer forma, não. Lá no capítulo 17, acho que é 17, você vê? Nem sei, mas deixa eu conferir aqui antes que os infernal também rebente. É porque eu não anotei isso, não estava na minha pregação de hoje, mas eu estou me lembrando aqui agora. Deixa eu verificar aqui, né, que aí eu te falo certinho, né, acho que é 19, deixa eu só conferir aqui. Isso.
2 Crônicas 19, versículo 3, fala de um homem, de um dos camaradas assim que eu sou fã pra caramba, esse chamado Josafá. Olha o que ele cometeu erros. Todo mundo erra, irmão. Não fica você pensando, porque mais bem intencionado que você esteja em qualquer coisa, talvez você pode errar. Por quê? Porque nós somos humanos. O único que não erra é Deus, irmão. Se nós somos humanos e estamos neste mundo, a gente está propenso a errar. Ah, mas eu não vou cometer um crime, né, pastor? Mas quem te diz que só crime é erro? Às vezes, numa conversa, você fala uma palavra que você não deveria falar. Você machuca, ofende uma pessoa. Né? Por exemplo, Tiago diz que todos nós tropeçamos em palavras. Ou seja, Tiago está dizendo, tem coisa que você não devia ter falado. Você teve a oportunidade de ficar calado e você abriu a boca. Você não deveria ter falado nada. Você deveria ter ficado quieto. Então, esse camarada chamado Josafá, o profeta está dizendo para ele, foi lá censurar ele de um erro, de um parentesco, que ele casa com a filha de uma bruxa maligna chamada Jezabel, que era a mulher que matava os profetas do Senhor, né? Uma pessoa que fez muito mal a Israel, e o Josafá casa com a filha dela. O Josafá é maluco, né, irmão? É doido. É o amor, deve ser, né? O amor quando mexe com a cabeça da pessoa, desgraça tudo. Aí o Josafá foi lá, casou. Agora casou, meu filho, não vai separar também não, tem que equilibrar a coisa aí, consertar a bagaça e fazer esse barco funcionar. Aí diz assim, o profeta censurando ele, corrigindo a condição dele, virou para ele e disse assim, boas coisas, contudo, se acharam em ti. Duas coisas pelo menos tinha aí, Por pior que a pessoa seja, tem coisa boa nela. Por pior que seja, tem coisa boa. Qualquer pessoa, você pode pegar, por exemplo, eu tenho uns camaradas assim, que eu tenho uma admiração por eles, porque os caras, às vezes, têm assim erros, falhas, mas eles também têm uma coisa muito admirável no ser humano. Porque eles erram, eles falham, mas eles são sinceros, eles admitem, eles falam e eles não guardam e não escondem. Não espera a gente descobrir, vem e fala, pastor, eu caí, fiz isso, fiz aquilo, aconteceu aquilo. O que é isso? Isso é coisa boa, é sinceridade. Que tem uns que morrem mentindo, enganando e trapaceando, e você pergunta, e você tem as provas, e o sujeito diz, não fiz, fez. Não fiz, isso é acusação da oposição. Não, você fez, não fiz não. Não, isso aí é atos antidemocráticos. Não, vai por aí afora, vida que segue. Não. Maldade. Isso é fake news. E é verdade. Não. Só que a pessoa nega de pé junto, como dizia meu pai. Não, o cara morre, mas não admite. Então a pessoa, você olha assim, poxa, não, tem gente que tem dificuldade em certas coisas. Então a Bíblia diz que achou boas coisas nele. Qual foram essas boas coisas? Aí tem duas. Porque tiraste os bosques da terra, que eram os locais de adoração, de cultos, as trevas e cultos aos deuses estranhos, ele tirou. Os altares, ele arrebentou tudo, arrancou tudo. Igual, por exemplo, às vezes a pessoa, por exemplo, você saiu de lá do mundo, veio para a igreja, você acabou tudo, você nunca mais voltou, você nunca mais foi lá fora de onde você saiu, você nunca mais nem pensa voltar para lá. Só que aí, às vezes, tem um problema. Qual é o segundo problema aí? Qual é? Um camarada, por exemplo, uma vez, ele me contou que ele mexia com
aqueles negócios, né, que depois o pessoal vai editar ali, porque tem que tirar, que às vezes as pessoas se sentem ofendidas quando a gente fala. Ele chama a gente de ladrão, de pastor, de safado, de vagabundo, e não sei o quê, tomador de dinheiro dos outros, e daqui a pouco eu vou te pedir oferta mesmo. Aí, né, ele chama a gente, mas ele não pode nem contar uma história que ele se sente ofendido. Então, depois o pessoal na edição, cadê o menino que faz a edição? Está ouvindo lá. Depois você tira isso aí para não ofender os outros. Eu não estou falando mal dele, não, que eu vou falar com você aqui. Pode ser falado, mas as pessoas se sentem ofendidas com isso. Né? Então, esse pastor, ele mexia com feitiçaria, bruxaria, magia negra. Ele não era pastor, não, tá, irmão? Ele era uma pessoa normal, mexia com isso daí. Era a crença dele, e um dia ele falou, pastor, eu viajava 200, os guias me pediam, segunda, quarta e sexta, é dia de trabalho na bruxaria. Para quem não sabe, não é só sexta-feira, não. Tá? Então, ele viajava no domingo de noite para fazer trabalho na madrugada, 200, 150 quilômetros, e se ele anda 150 quilômetros para frente, ele tem que voltar, ele vai andar quanto? 300. Você imagina isso na segunda, na quarta e na sexta. O cara anda quase 1000 km na semana. Aí um dia ele falou assim, rapaz, não pode ser um troço desse verdade, não. Se existe um Deus maior do que isso, se esse Deus me libertar disso, eu sirvo Ele. Aí, irmão, ele falando para mim, ele passando na frente de uma igreja católica, ele voltando de um trabalho, ele parou, entrou lá e ele nunca mais voltou na feitiçaria. Ficou lá dentro da igreja católica, lá 1 ano. Ia todo domingo na missa, mas também não mudou nada a vida dele. E ele foi e falou assim, agora eu não saio para fazer os trabalhos, mas a minha encrenca continua a mesma, a minha angústia, a minha tristeza, a minha dor, meu sofrimento está a mesma coisa. A minha inquietação, a minha falta de paz está a mesma coisa. Aí ele estava descendo, passando, andando a pé, num local lá, ele escutou um barulho. E diz ele que foi como uma voz, no tempo que ele ouviu os guias, os demônios, né? Pedindo os trabalhos para ele. Ele ouviu uma voz dizendo assim para ele, se você quiser ficar liberto, entra nesse lugar aqui agora. Ele entrou. Quando ele entrou lá, estava um pessoal cantando, orando, você já sabe onde ele entrou, né? Numa igreja de crente. E lá naquele dia ele ficou liberto. Naquele dia Deus libertou ele. Agora a vida dele mudou. O que eu quero te mostrar com isso? Eu quero te mostrar com isso que às vezes as pessoas largam o pecado, deixam as coisas erradas, mas acham que só deixar as coisas erradas já qualificou elas para a vida delas mudarem, porque elas não voltam mais para o erro. Olha a segunda parte aí, ó. E preparastes o coração para buscar a Deus. Você quebrou o que era do demônio, quebrou o pacto com ele, quebrou o compromisso com ele, quebrei. Agora tenha um com Deus. Se não buscar a Deus, o que diz o Senhor Jesus lá em Mateus 6,33? O que ele diz? Buscai, mas buscai. O quê? Primeiro. Que hora? Onde? Quando? Em primeiro lugar. O que eu devo colocar como prioridade na minha vida? Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer com as outras coisas? Então isso mostra que eu devo me preparar. Olha para cá. Eu já tive pessoas que eu fui orar por elas, que elas vieram comigo e eu não orei quando elas vieram. Eu mandei elas se prepararem primeiro. Com oração e, em alguns casos, até jejum. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa, era um atendimento para uma pessoa, e desse atendimento foi para outra. Telefone, há muito tempo que não acontecia isso. Aí falou, pastor, aproveitando tal, o senhor poderia fazer uma oração? Eu falei, posso. Que oração que é? O que acontece? Aí a pessoa me falou, eu fui,
Fui orar pela pessoa, comecei a orar, Deus, põe os seus anjos, faz isso, faz aquilo. Eu estava pedindo a Deus para abençoar, normal, que eu, sempre de praxe, eu nunca ataco, irmão, eu nunca chego jogando gasolina no fogo, não. Eu começo assim, sabe por quê? Porque eu não vou chegar aqui, por exemplo, assim, ó, no pastor Tony, vem cá, pastor Tony. O missionário uma vez contou isso, que acho que uma pessoa, uma parente dele, pediu ele oração, ele, ô Senhor, abençoa fulana, coloca a tua mão na vida dela e tal. Aí essa dor de cabeça que não passa, Deus tira essa dor de cabeça, essa oração de crente, sabe? Não, mas você pode fazer isso. Aí perguntou, e a dor sumiu? Não, está doendo do mesmo jeito. É, assim, demônio que está dentro da cabeça, sai agora, e agora saiu. Por quê? Porque o demônio estava lá. Né? Então, eu aprendi a não chegar chutando o balde. Né? Então, eu estou pedindo, Senhor, abençoa em nome de Jesus. Aí eu comecei a ouvir. Falei, é demônio. Agora eu mudei a oração. Falei, espírito do inferno que está no corpo. Aí o bicho começou a gritar do outro lado. Por causa dos problemas que a pessoa estava passando. E por telefone, o demônio saiu, você acredita? Porque no mundo espiritual não tem distância, irmão. Você pode fazer lá no Japão, vai funcionar, na Austrália, lá na Alemanha, em qualquer lugar vai funcionar. Vai acontecer. Depois eu falei com a pessoa que estava lá assistindo, vendo a batalha ocorrer, como já teve caso do demônio fazer a pessoa jogar o telefone no chão, aí coloca no viva voz, deixa aí perto aí que eu vou falando aqui, o demônio tem que fazer. Aí você falava, em nome de Jesus, demônio, aí a pessoa, pastor, tá aqui, parou, ficou quieto agora. E a pessoa, o que estava bem lá, estava dando notícia, né? Então você vai, porque até para poder você fazer alguma coisa, obrigado, viu, pastor, você não está endemoniado, não saiu, não manifestou nada, está livre, está livre, né? Não caiu, se cai. Então você não precisa chegar lá chutando balde, você vai, Deus coloca a bênção, vai acontecer, vai passar mal, vai sentir desconfortável. Aí você está sentindo, não, piorou, comecei a sentir uma tremedeira, um medo, o coração disparou. Agora você vai para a segunda fase da oração. Agora, o que Jesus nos recomenda? Por que Davi foi um cara que cresceu, que aumentou? Davi preparou um lugar em Jerusalém para levar a arca. Prepara o lugar no seu coração para Deus. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Demônio não dá dinheiro para ninguém. Porque tem gente que diz assim, não, porque Deus não vai te abençoar, porque você vai desviar. Dinheiro não faz você desviar. Dinheiro apenas mostra o caráter que você tem, ou eu. Porque se o demônio te der dinheiro, você não precisa vir para a igreja fazer corrente. Ele mesmo vai te dar o dinheiro para você não precisar vir aqui. Então ele não te dá. Agora, Deus te dá, e Ele quer te dar mais do que você quer receber. Só que Ele não quer te dar dinheiro. Primeiro Ele quer estar com você. Você não pode colocar o dinheiro na frente dele. Você não pode colocar o negócio, a empresa. Você não pode colocar a família. Você não pode colocar nada. Você não pode colocar o casamento, você não pode colocar a faculdade, você não pode colocar nada no lugar dele. Você pode casar, ter estudo, ter tudo? Pode, não tem problema nenhum. Mas aí vem a pergunta, qual é a sua prioridade? Não minta para Deus e nem para mim, e nem para você mesmo. Por quê? Porque muitas vezes Deus não é nossa prioridade. Jesus está falando aqui de prioridade.
Por quê? Porque tem gente que, por causa do estudo, não tem tempo para Deus. Quando o estudo dá errado, o que é que Deus faça? Ajudar a passar em concurso. Como, irmão? Como tem gente que, quando o casamento dá errado, quer que Deus faça dar certo. Mas aonde você pôs Deus? Quando o negócio dá errado, quer que Deus levante. Mas aonde Deus está? Às vezes o negócio era a prioridade. Aí você pode dizer assim, mas eu não tenho tempo. A Bíblia está me chamando de mentiroso se eu disser isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai nos provar isso. Há tempo para todas as coisas. O que eu não sei é nem sequer administrar o tempo. Se eu não sei administrar o tempo, como vou administrar um casamento, como vou administrar um negócio, como eu vou administrar algo, uma empresa, como eu vou administrar algo muito mais, que exige muito mais responsabilidade, se eu não consigo administrar o tempo. Porque tem gente que tem tempo para estar no TikTok, no Instagram, no Facebook. Tem gente que tem tempo para estar nos streams, assistindo filmes, séries e mais não sei o quê, mas não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir na igreja, não tem tempo para orar. Essas coisas só vão mostrar que nós estávamos indo para o inferno e sorrindo ainda. É verdade. Pode crer. Por quê? Porque Deus não foi prioridade. Se Deus é prioridade, você lembra que a hora que Davi ouve falar, ele disse, opa, então Deus está lá e ele está vivo. E eu preciso trazer Deus para cá comigo. Porque ele já tinha preparado um lugar lá em Jerusalém para Deus estar com ele. Agora Davi estava preparado. Por que ele está preparado? Porque ele se informou como é que ele ia trazer. Agora ele não vai levar carro de boi. Agora ele não vai pegar boi. Agora ele vai assumir responsabilidade. Ele pegou as pessoas certas para carregarem a arca no ombro. Agora olha que legal. Vai, o versículo 12, nós paramos, qual foi? 10, 11, 12, 13... Acho que é o 13, né? O 13 agora. Coloca o 13 aí, por favor. Deixa eu terminar aqui, que eu já quero acabar aqui. E sucedeu que, quando se levavam a arca do Senhor, tinha dado 6 passos. Quantos passos? Olha só, ó. Vamos contar. Mas vamos contar os passos das crianças também, né? Ó, não, vou no meu passo. Eu não sou nem do tamanho de Davi. Tinha que ser um cara do tamanho deles, que ele tinha mais ou menos 1,60 m. E eu imagino se o cara tivesse 1,90 m, irmão. Baixinho, invocado. 2, 3, 4, 5, 6. Para, põe o altar, traz um bezerro, um novilho, sacrifica aqui, taca fogo, deixa o fogo subir e vamos cantar um louvor para o nosso Deus, vamos adorar o Senhor. Depois você pergunta o Google. Mas, de acordo com o Google, da casa de Obed-edom até Jerusalém, até o lugar que Davi preparou para colocar a arca, tinha 6 km. Como é que você vai fazer 6 km dando 6 passos e parando e fazendo um sacrifício ainda? Ainda tinha que esperar tudo aquilo. Agora, olha que interessante, porque ele vai primeiro com um carro de boi e o negócio deu errado, porque eles queriam mais rápido. Você já viu que às vezes tem gente, por exemplo, que ele vem para a igreja, ele quer na primeira oração um óleo santo, o óleo do milagre, o óleo de ouro. Falando nisso, eu vou arranjar um óleo de ouro, irmão. Agora, por esse mês de dezembro, vamos arranjar um óleo de ouro, né? É forte, né? Um óleo de ouro. Irmão. Poxa, tá vendo? Porque, pastor, eu quero o meu milagre. O dia que eu marcar o óleo de ouro, não vai caber. Porque se eu falar assim, esse óleo aqui na sua vida, o que você tocar vai virar ouro. É o toque de quê que falou? De Midas, né? É o toque de mentira, né, irmão? Mas vamos ver isso daí. Tem uma história interessante desse tal de Midas aí. Aí o que ocorre?
né? Você pega, vai lá e rapidamente você quer resolver as coisas, dar aquela guinada, dar aquela volta, aquela levantada e largar na frente de tudo e de todos e conseguir rapidamente. Por isso que as pessoas jogam nos jogos de azar ou da sorte, né? Diz o pessoal, é o trevo da sorte, é o carimbó da sorte. Aqui é o quê? É o quê? Como é que é o daqui? É o MT Cap. O outro diz que é a Telecena, o outro diz que é a Mega Sena, o outro diz que é não sei do quê. Você não viu aquele moço lá? 201, irmão. Jesus, coitado. Nem pôde gastar o negócio. Mas, olha só. Aí você veja bem. O camarada pega e quer algo rápido. E dá tudo errado. Agora, Davi não está preocupado com a distância nem com o tempo. Porque o objetivo dele não era só ter Deus lá, é estar com Deus aqui. Muita gente está orando e buscando a Deus por causa das promessas de vitória, de grandeza ou de milagres que Deus faz. Você quer um conselho? Alegre-se pelas promessas, mas não tenha pressa, o que há de vir virá, não tardará, diz o Senhor. Não se preocupe com o tempo. Olha, a falta da nossa fé e o nosso pai Abraão, que é o primeiro homem, é o pai da fé. Abraão, por exemplo, ele questionou a Deus por causa do quê? Não foi por causa de promessa. Ele questionou a Deus por causa do tempo. Poxa, é de doer o coração quando você pega Gênesis 15:1. Olha o que Deus chega assim como aquele pai amoroso, carinhoso. Ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, não temas, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E qual é a resposta de Abraão, irmão? O que há de me dar? Oh, Deus não é suficiente, não, cabeção. O que ele é? Ah, não me deu minha casa. Eu não servia para ser Deus, não. Eu não ia dar a casa aqui, não. Eu ia dar a morada eterna. A casa para sempre. Gente, a gente reclama demais. Como que a gente vai conseguir as coisas se a gente só anda, né? Então você vê Abraão e diz: o que Deus está dizendo? Eu estou aqui, eu estou vendo, eu sou contigo, eu estou do teu lado, eu estou junto. Por que Davi não está com pressa agora? Porque ele sabia que Deus estava ali. O importante não é levar, o importante é estar aqui. Que quem leva é Ele, quem põe é Ele, quem levanta é Ele, quem faz é Ele. Nós apenas estamos juntos. Quando você quer fazer e quer botar Deus dentro da rodinha, irmão, ele não fica. O homem não controla Deus, o homem não pode dizer para Deus o que Deus tem para fazer. Tem gente que parece que é louco, que diz assim: meu Deus, faz isso, meu Deus, faz aquilo. E Deus fica, eu acho que Deus fica olhando e fala assim: rapaz, você tem coragem demais. Você acha que eu vou? Ele não pede nem por favor, não. Ele já diz: eu determino que o senhor faz isso. Irmão, você faz isso é com o capeta. Não é com Deus, não. Com Deus usa pelo menos a palavrinha mágica. Não, qual é a palavrinha mágica? Só para os caras xingar a gente. Qual é a palavrinha mágica? Que eu brinco com a minha neta. Vovô, faz isso. Aí eu disse: qual é a palavrinha mágica? Ela diz: por favor. Eu falei: agora eu vou fazer. Essa é a palavrinha mágica. Por favor. Diga pelo menos a palavrinha mágica. Por favor. Se for do teu agrado, se for da tua vontade, você não sabe se é. Se for, põe tua mão aqui, seja comigo, venha comigo. Davi entendeu que não é só você querer algo certo e algo bom e que as coisas vão dar certo, mas você fazer as coisas da maneira certa. E ele entendeu que não é você chegar rápido,
mas é você chegar onde precisa chegar. O tempo não importa, porque quem está contigo certamente te levará, mesmo que demore, mas você vai chegar lá. Porque se você estiver com Ele, Ele te fará chegar lá. Lá no destino final. Mas é 6 km, Davi, só 6 passinhos? Rapaz, vai levar o dia todo. Cara, pode levar o dia, uma semana, um mês, um ano. O importante é que dessa vez Deus não fica na casa dos outros, Ele vai ficar comigo. Eu não volto mais sozinho, porque tem um lugar preparado. Prepara seu coração e Deus virá quando tiver preparado. Não é quando, por exemplo, quer ver, olha, uma senhora, ela chegou comigo e ela me disse assim, pastor, eu fui em 6 igrejas e essa aqui é a 7ª igreja, e eu vim aqui pedir, porque nas outras lá eu levei o nome e entreguei lá e queria entregar nas mãos do Senhor, é o meu filho. Só orar por ele. Olhei para ela assim, Deus falou assim, não pega. E eu já sou rebelde por natureza, sabe? E Deus mandando então, aí que eu não faço mesmo. Eu falei assim, de quem é o filho? Ela falou, é meu. Eu falei, o problema é seu. Não era filho, não, era marido. Porque eu estou orando por ele, tem 14 anos que ele foi embora. Ela tinha uma filha de 14 anos, ele não viu nem a filha nascer. E ele largou e nunca mais voltou, nem para ver ela. E aí, ela pegou e disse, tem 7 anos que eu estou orando para ele voltar. E Deus falou, não pega não. Por quê? Porque eu não estou com ela. Ensina ela o que ela tem que fazer para eu estar lá. O marido dela volta. Eu fui e falei, eu não vou pegar não, irmã. O senhor não é pastor, não? É bem, aí já começou a me ofender. É bem, o pessoal fala que tem os falsos profetas. Eu não sabia que eu ia encontrar um tão cedo. A pessoa vem te pedir ajuda e depois vem te ofender. Que crente miserável é esse, irmão? O cara está morrendo, lascado, desgraçado. Devia ter pelo menos humildade. E vai, te ofende, te agride. Falei para ela, não vou pegar não, irmão. Deus não é surdo. A senhora já orou 7 anos, ele já ouviu. A senhora não percebe que tem algo fora do lugar? E se a senhora não colocar no lugar, Deus não vem? A senhora quer a minha ajuda? Eu vou te ajudar. Primeira coisa, tem quantos anos que seu marido foi embora? 14. Se ele voltar hoje, tem lugar para ele dormir? A senhora, pelo que Deus está me dizendo aqui, já vendeu a cama de casal. Onde é que seu marido vai dormir? Ah, mas a gente vai lá e compra. Eu falei, então a senhora está vendo, a senhora está pedindo para Deus trazer ele de volta, mas nem lugar para ele deitar a senhora tem. Aí ele chega lá na sua casa, a senhora diz assim, Deus respondeu a minha oração, onde é que eu vou dormir? No sofá. Deus é legal demais, já botou ele no sofá, tirou ele lá do local onde ele está, da cama, do confortável, para ele dormir no sofá, porque está na sua casa. Por exemplo, a senhora vai tomar café, a senhora chama ele para tomar. Ele não está na minha casa, eu já falei com o senhor que ele me largou, a senhora chama. Não, senhor. Pois é, só devia chamar, porque a senhora não se importa com ele, se ele está perto ou está longe, a senhora não se importa, a senhora só vai importar quando ele estiver perto. Eita, o negócio estava ficando ruim a conversa.
Quando a senhora vai almoçar, a senhora almoça quieta, calada, sozinha. Porque tem mulher, por exemplo, que ela faz a comida, ela não espera nem o marido para comer, ela come só. E liga no tal do TikTok. O marido, se quiser, a comida está aí no fogão aí, se você quiser esquenta, se você quiser faz, se quiser comer come, se não quiser vai para cá do chapéu. Aí quando o marido vai embora, vai pedir para Deus trazer ele de volta. Eu não entendo essas coisas, sabe? Como a mesma coisa, tem uns maridos que só ficam no telefone, não cuida da mulher, não abraça, não dá um carinho, não faz nada. Aí depois, quando a mulher cansa daquilo, pastor, eu queria que o senhor orasse para minha esposa voltar. Quando ela está dentro, não cuida, não importa. Falei, irmã, chama teu marido para almoçar. Só vai dormir? Sim. Lá em casa até hoje, às vezes a minha mulher diz assim, eu já vou dormir. Sempre quando ela fala isso, eu também já estou na cama. A gente já está deitado. Já vou para o quarto, já vou dormir. Quando a gente está em algum lugar, em algum canto, estou cansado, eu vou deitar. E ela, já vou também. Ela aproveita e vai mesmo, porque ela não está, ela já vai comigo para o quarto. Falei, só chama seu marido para dormir? Ele não está em casa. Só chama. Porque quando ele estava em casa, só também não chamava. Agora só quer o marido em casa? Ninguém importou com ele em casa. Não sou eu que estou falando. Quem falou foi Deus. Vai brigar com ele? Pega a fotinha do teu marido e leva contigo. Ela foi embora numa raiva. Chegou lá, ela ficou assim. Nas outras igrejas disseram que era o demônio, que eu tinha que mandar o demônio sair, que eu tinha que mandar o demônio embora. E esse miserável desse pastor não quis orar. E ele falou comigo que eu que tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer não sei o quê. Mas também ninguém nunca falou comigo que eu tinha que fazer essas coisas. Mas quer saber de uma coisa? Quando falaram comigo que eu tinha que fazer jejum, brigar com o demônio, levantar de madrugada, fazer corrente, fazer não sei o quê, eu fiz. Ele não veio. Eu vou fazer esse negócio. Primeira semana, ela falou, pastor, eu fazia de raiva do senhor, com raiva, mas eu fazia. Assim, dos dentes para fora, sabe quando você está falando assim? Com a raiva, pastor. Eu fazia. Segunda semana, eu já comecei a ficar assim mais leve. Aí, eu fui lá, comprei a cama de casal, minha filha já chegou pedindo explicações. Mãe, a senhora arranjou outro, a senhora arranjou um macho? Não, minha filha, é seu pai. Que pai, mãe? Meu pai nem me conhece, meu pai nunca nem veio aqui. Seu pai está voltando para casa. A senhora falou com ele? Não, eu tenho falado com ele todo dia. E ele nem quis me ver? Calma, minha filha, que já tarde, já vai vir ver você, já vai vir aqui no dia que você já vai estar aqui. E ela falou, como é que eu faço agora para explicar para a minha filha? E a mãe, se eu pegar a senhora com um homem aqui dentro, aqui, mãe, não vai dar certo. E ela, tomar café, eu vou esperar minha filha ir para a escola. Ela botava o coisa na mesa. Fulano, tomar o café? Só não servia nada na xícara. Aí já é demais, né, irmão? Aí não é espírito, né? Espírito não bebe. Aí é os caras que fazem outra coisa aí, que oferece coisa para os caras e fica lá na encruzilhada lá. Aí não põe nada na xícara, não, nem põe nada no prato, mas chama. Faz questão que a pessoa esteja com você, onde você está. Aí, almoço. Ela falou, vou fazer o almoço antes da minha filha chegar e chamar ele para comer logo, né? Sentar na mesa. Aí, quando a minha filha chegar, aí ela come. Aí ele faz para dormir, chamava ele para dormir, colocou, igual, por exemplo, lá em casa, minha esposa coloca 2 toalhas, uma para ela, outra para mim, coloca a toalha dele, a sua toalha está aqui. E na outra semana, você não vê, pega ela, lava e põe outra nova. É no máximo uma semana. No hotel, até 2, 3 dias, já toca a toalha. Mas o camarada vai lá, e ela ia lá, chamava, falava, tal, fazia. E aí depois o que aconteceu? Um dia ela estava sentada na mesa almoçando, tocou a campainha, quando ela abre a porta, quem era? Ele, com 2 malas. Posso entrar? Ela falou, deve, seja bem-vindo. Demorou. Entre. Ele entrou, viu na mesa, você tem outra pessoa? Estava esperando alguém? Sim.
Ah, então você já tem outra pessoa? Não. Quem você estava esperando? Você. Eu? Como é que você sabia que eu ia vir? Porque Deus falou que você viria. Quem te disse isso? Eu fui na igreja aí de um pastor maluco, ele me falou umas verdades que eu nunca tinha escutado na vida. Aí ele tacou fogo na minha cara e eu peguei e comecei a fazer. Ele falou assim: eu quero conhecer esse pastor, vamos embora lá. A gente almoça depois. Mas vamos lá. Ela foi lá, o quarto está aqui, se você quiser tomar banho, tem roupa ali para você, a toalha está aqui, está tudo ali, o shampoo está ali, o shampoo que você usa, tal. Se você não usa mais esse, nós compraremos outro, né? Cuidando do marido, olha, uma coisa linda. Tem que cuidar quando não tem. Quando tiver, já sabe como é que faz. Aí... Parece coisa de doido, mas não é não, treina. Você quer um filho? Não tem? É estéril? Faz o quarto, pega as roupas, põe tudo lá, deixa tudo pronto. Quando estiver lá, agora você pode cobrar a Deus. Está tudo pronto lá para receber a criança. Não, quando vier, a gente aluga outro. Ah, meu irmão, pera lá. Aí ele chegou lá na igreja. E ele pegou e foi falar comigo. Ele falou assim: pastor, de manhã cedo, eu comecei a ouvir uma voz dizendo: fulano, volta para sua casa, sua esposa está te esperando. Na hora do almoço, uma voz me dizia: fulano, volta para casa, sua esposa está te esperando. Na hora do lanche à tarde: fulano, volta para casa, sua esposa está te esperando. Na hora do jantar: fulano, volta para casa, sua esposa está te esperando. Na hora de dormir: fulano, volta para casa, sua esposa está te esperando. Eu não aguentava mais aquela voz na minha cabeça: fulano, volta para casa, fulano, volta para casa. Quem estava falando para ele voltar para casa? E quem estava lá falando com Deus para trazer ele de volta? A mulher, porque ela está chamando ele. Deus deu voz, a voz dela a ele, e levou ele de volta. Amém? Prepare. Se você preparar, Davi preparou o lugar. Foi por isso que ele cresceu. Prepare para você crescer. Se tem que estudar, volta para a faculdade, estuda, aprenda. Se informe sobre o que você quer fazer da vida. Se informe sobre o que você quer criar, o que você quer fazer. Tem um irmão aqui, por exemplo, que ele é da nossa igreja lá em Rondonópolis. Esses dias ele estava até lá dando curso na igreja, eu vou até depois ver com ele se o pessoal dele vem aqui, ensinando a fazer detergente, fazer sabão, aquele negócio assim, né? Diminuir os custos, as coisas. Ele tem umas formações, é ele que faz essas coisas aí para o pessoal do agro, é a empresa dele. Ele falou: pastor, foi Deus que me deu em oração. O pessoal quer comprar a empresa por causa da fórmula que ele tem. Ninguém tem. Foi Deus que deu. Todo mundo compra dele. É ele que fornece aí para a galera aí. Através de quê? Estudou, orou, buscou a Deus, se preparou, Deus deu. Se fizer, acontece. Amém, gente?